Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4 do nosso curso de Agricultura Básica. Nas nossas aulas anteriores nós abordamos os temas relacionados à história da agricultura, como a prática da agricultura ela é importante, foi e é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, como ela se relaciona de forma muito íntima com o meio ambiente. E na última aula nós falamos a respeito do solo, como o solo ele é um ambiente muito importante no contexto do manejo agrícola, além de sustentar as nossas plantas, ele sustenta uma série de relações biológicas de vida. E como foi dito, em síntese na aula passada, quanto mais saudável for o solo, mais saudável vai ser o nosso cultivo e, como consequência, mais saudáveis seremos. Como foi dito nas aulas anteriores, a gente vai levar como ponto de partida aqui a ideia de manejo de uma horta comunitária, um ambiente coletivo de cultivo, levando em consideração o manejo ecológico do solo e das plantas. Nesse sentido, quando a gente fala a respeito desse cultivo, dessa modalidade específica de cultivo, nós pensamos em um ambiente aberto, que ele esteja exposto às condições naturais e aos ciclos naturais, que esse é o tema dessa nossa aula número 4. Então, a nossa vida aqui no planeta Terra ela é regida por vários ciclos diferentes e muitos deles eles são aplicados à agricultura, porque como a gente já sabe, ela é parte da construção da nossa sociedade. Então nós podemos citar vários ciclos específicos, como por exemplo, os ciclos da lua, que interferem nos processos de germinação, enraizamento e desenvolvimento das plantas, os ciclos das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, que eles criam uma coisa chamada sazonalidade, ou seja, quando determinados alimentos podem ser produzidos ou não dentro de uma certa área, levando em consideração o aspecto da estação do ano. E tem também um ciclo muito importante, que é o ciclo do dia e da noite, que é o ciclo circadiano, que é fundamental para o desenvolvimento das nossas plantas, justamente pela condição do sol, da fotossíntese, enfim. Mas dentro da agricultura, além desses ciclos planetários, é muito importante que a gente leve em consideração também dois ciclos que não são ligados diretamente ao nosso clima, que é o ciclo do carbono e o ciclo da água. Esses ciclos eles são fundamentais para o desenvolvimento das nossas plantas, porque de todo o tecido vegetal, grande concentração disso é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são compostos que são extraídos do solo, da água e do ar. Então, quando nós pensamos no ciclo da água e no ciclo do carbono, nós estamos pensando diretamente sobre o desenvolvimento vegetal. O ciclo da água, de forma muito básica, é aquele que acontece quando a água que está na atmosfera ela é absorvida pelas plantas, ela passa por esse processo, a chuva cai sobre o solo, penetra, as plantas absorvem essa água e aí acontece um fenômeno chamado evapotranspiração, ou seja, a água dentro do processo metabólico ela é expelida pela planta durante os processos de respiração e de crescimento celular. Então, grande parte dessa água que entra pelas raízes, ela é liberada depois em forma de gás carbônico, vapor de água, pela planta, pelas folhas, por esse processo de transpiração. Então, a água, sem dúvida, ela é fundamental, lógico, para o desenvolvimento vegetal. E entender como que ela se comporta dentro do nosso sistema de produção é muito importante, porque com base no conhecimento da forma como a água se transporta, da forma como a água ela é carregada pelas plantas e pelos demais participantes do nosso ecossistema, faz com que a gente possa dimensionar melhor sistemas de irrigação, sejam por aspersão, sistema por gotejamento, cada um com a sua peculiaridade e a sua taxa de eficiência específica. Quando nós falamos, de outro lado, pelo ciclo do carbono, a gente pensa na formação de biomassa. O carbono ele é absorvido pela planta através do gás carbônico que existe em abundância na atmosfera. Então, as plantas elas pegam esse gás carbônico, absorvem através dos estômatos e através da fotossíntese
acontece a produção de açúcar, que é utilizado aí dentro do processo metabólico da planta. Dessa forma, esse ciclo do carbono que sai do ar, se transforma em biomassa, ele continua viajando no seguinte sentido: quando as plantas elas caem as suas folhas, ou a gente corta e maneja e faz essa deposição dessa matéria orgânica sobre o solo, aquele carbono que saiu do ar, se transformou em biomassa, ele vai voltar para o solo em forma de matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela vai sustentar as diversas formas de vida que existem ao redor das raízes, sejam fungos, bactérias ou actinomicetos, minhocas, enfim. Todas as formas de vida são baseadas em carbono. Então, o carbono ele é o elemento fundamental para o desenvolvimento das plantas, dos nossos jardins e de todas as formas de vida. Então, é muito interessante nós notarmos como que o carbono ele sai da atmosfera, do ar que nós respiramos, se transforma em biomassa através da fotossíntese. Essa biomassa, depois que ela volta para o solo, ela é utilizada pelos micro-organismos do solo, dos macro-organismos, para formar toda uma estrutura de vida que existe sob os nossos pés. Então, o grande estoque de carbono que nós temos no nosso planeta é o solo. Quanto mais carbono nós tivermos no solo, mais fortes e saudáveis vão ser essas relações ecológicas que existem ao redor das raízes e, como consequência, melhores serão os nossos cultivos. Então, quando nós falamos de agricultura de baixo impacto, uma agricultura regenerativa, nós falamos de uma agricultura de carbono, uma agricultura que vai adicionar carbono de pouco em pouco no solo através de diferentes técnicas de manejo. Então, o ciclo do carbono, assim como o ciclo da água, são coisas de extrema importância para o desenvolvimento dos nossos jardins. Assim como os ciclos da natureza, como as estações do ano, como foi dito no começo, ou as fases da lua. É evidente que as estações do ano elas têm um impacto muito maior no desenvolvimento das nossas culturas do que as fases da lua, por assim dizer. E tendo em vista essa situação, por exemplo, o inverno, só como a título de exemplo, o inverno ele é caracterizado por ter menor disponibilidade de chuva, dias mais curtos e mais frios. Determinadas plantas elas vão responder a esse tipo de situação mudando a sua taxa de metabolismo. Então, quanto mais, em termos gerais, quanto mais luz do sol nós tivermos, como por exemplo no verão, maior vai ser o desenvolvimento vegetativo dessas plantas. Quanto menos luz nós tivermos, como no outono e no inverno, geralmente as plantas ou entram em dormência ou têm estágios metabólicos diferentes para a produção de flores, produção de frutos, cada planta com a sua peculiaridade. Então, voltando àquele ponto específico de desenvolvimento das nossas culturas em um ambiente de horta coletiva, uma horta urbana, a noção desses ciclos de desenvolvimento ela é muito importante para a gente ter uma visão mais geral sobre todo o nosso ambiente de produção. De modo geral, o ciclo do carbono e da água são os mais importantes, mas existem vários outros, como o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, que passa daí por uma série de interações microbiológicas, questões de clima e outros pontos que não vêm ao caso nessa abordagem mais prática que a gente vai fazer aqui do contexto da horta urbana. Então essas foram as informações a respeito dos ciclos naturais e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!